Então, tava falando aqui do. Isso, isso eu achei assim, muito importante, né? Como é que assim surgiu assim, a ideia, né, do Atlas? Então, a ideia tá interessante. De onde é que essa ideia surgiu, né? Deixa eu me lembrar. Eu tava um dia em casa, e aí eu tava meio que relembrando alguma treta que teve. Não sei, acho que eu tinha começado uma confusão no Twitter com a turma do MBL. Agora não, né? Ali em 2023, em janeiro. E aí eu lembro que teve uma coisa ligada do MBL, não sei se alguém resgatou alguma treta deles sobre a questão da Ucrânia, né? Porque ia fazer um ano. Aí eu fiquei nessa, né? Aí eu vi assim o pessoal comentando, o pessoal meio que já tinha esquecido ali aquela questão da Ucrânia e tudo mais. Aí eu comentei com um amigo, mandei uma mensagem pra ele, eu falei, pô, o pessoal nem lembra mais disso daqui, né? Ele vai completar um ano agora. Olha como o brasileiro tem a memória curta. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, eu falei, cara, é um absurdo. Porque tem diversas coisas que acontecem e as pessoas não sabem, não registra, não saiu matéria na imprensa, você não vai encontrar, sei lá, nenhum grupo jornalístico que deu a profundidade ao assunto que a gente deu, porque foram vários vídeos que analisei nota fiscal, traduzi a nota fiscal do eslovaco para o português, porque os caras pagou tudo em dinheiro, não teve, sabe? Foi um negócio, uma confusão sem igual. Aí eu falei pra ele, eu falei, rapaz, eu tenho tudo isso aqui registrado. Quanto é que não vale o HD do meu computador? Eu falei com ele isso, né? E aí eu fiquei isso na cabeça, na ideia. Eu falei, rapaz, eu tô agora no HD, né? Eu não posso ganhar R$ 1 com isso. Eu fiquei pensando comigo. Aí nesse momento, eu não sei, a coisa foi construindo. Eu falei, e se no final do mês, porque em algum momento alguém já tinha dito isso, às vezes, sei lá, fazendo mês, faz meio que uma retrospectiva. Foi minha mãe que me disse, porque aí tu não trabalha todo dia e consegue talvez fazer um vídeo aí de gaveta, né? Pega no final do mês, faz retrospectiva. Aí eu parei e pensei, eu falei, rapaz, e se eu pegar o mais ou menos o que eu já faço, e eu começo a organizar as coisas por tema, subtema, tudo mais, ppp, e aí eu pego o gancho que agora, no mês que vem, vai ter os 2 anos na verdade, um ano, né, da ida do MBL lá para a Ucrânia, e aí eu faço uma espécie de lançamento. Eu faço um documentário sobre isso daqui, e no final do documentário fala que eu estou anunciando esse produto, o Atlas Brasileiro, fazer aqui essa cobertura e tudo mais. Aí eu lembro que na época eu falei com o pessoal do Quinto. E o pessoal do Quinto é brasileiro, é a Brasília. Não, porque tem isso, que tem isso, que tem a burocracia, não pode ser assim, de qualquer a gente pode fazer, mas tem. Aí começa a ver vários poréns. E comigo assim, ó, mãe, ou faz, não tem. Vai fazer. Não lá saber. Eu fui e fiz. Simples. Aí não vai aí ficou assim, então vai, toca o pau aí. Eu falei, parceiro, então pronto. Aí, aquela brigada, somos ainda amigos e vou te mostrar que eu vou fazer. E o cara fica assim, vai lá, mano. Tu não é um miserável, vai lá e faz. Beleza. Aí eu lembro que eu falei, pô, sozinho não dá pra fazer. Tenho que procurar alguém. Eu fiquei pensando, né, quem podia me ajudar. Eu falei, pô, pensei ali nas pessoas que eu conversava, convivia. Aí eu lembrava do Texugo. O Texugo, mais ou menos, sabe? Lá, talvez similar a tu, Isa. Então, um cara novo, tá ali, eu conhecia, a gente trocava as ideias, jogava videogame comigo, né? A gente conversava da Nintendo, Zelda. Aí eu falei, Isentão, ô Texugo, vamos ver isso aqui, velho. Será que dá? Ele, eu acho que dá. Aí eu falei, ó, eu preciso disso, disso e disso. Eu lembro que eu passei a primeira instrução do que eu precisava pro Texugo. Fez tudo errado. Eu falei, meu Deus do céu. Texugo, ele basicamente leu o vídeo todo, ele meio que fez um resumo na mão. Eu falei, não, cara, não é um artigo de 10 páginas do resumo do mês. É tudo, a gente não pode deixar nada para trás. Nada. A gente tem que pegar as notícias. Aí depois eu falei com ele, ele meio que montou um slide gigantesco, que ele basicamente só colava um slide após o outro. Eu falei, pois não é disso também. Eu falei, ai, tá mais difícil do que eu pensava. Não dá só pra terceirizar isso. Vai lá, Texugo, tá aqui o material e eu vou meio que te guiando. Eu vi que a estrutura, o esqueleto do Atlas, os temas, os assuntos, isso teria que vir de mim. É porque eu queria que ele fizesse pelo menos uma triagem básica. Eu queria que ele fizesse o seguinte: pegasse todas as notícias que eu tenho e fizesse a triagem do seguinte: essa notícia tem a ver com o governo Lula. Essa notícia tem a ver com a economia. Essa notícia tem a ver com a questão do judiciário. Essa notícia tem a ver com relação internacional. E fazer meio que essa triagem, depois me dar e eu refazer e mandar para ele. Eu vi que eu ia ter que fazer essa triagem. Aí eu sei que eu fiz, e o tempo já rolando, né? Cada dia perdido era um dia perdido,
porque eu ainda tinha esse prazo, nesse meio tempo, continuar com todos os meus afazeres, e tinha um documentário do MBL, que eu nunca tinha feito nenhuma edição. Porque meus vídeos não tem edição. Meus vídeos ali eu gravo, tô mostrando uma apresentação, tem ali uma coisa ou outra, mas não é um documentário, Daniel Penin, Brasil Paralelo. Eu falei, irmão, vou ter que... Eu tinha que aprender a editar o tempo que eu tinha que aprender como fazer o Atlas. Mas vida que segue, vai dar certo. Aí eu sei que foi fazendo, virando dia após dia, começando a pensar, eu sei que eu consegui fazer de uma forma, não estava tão organizada como eu consigo fazer hoje, que sai muito mais fácil. Mas lembro que fez, peguei, desenhei, aí eu falei, ó, Teixeira, agora é tu e eu, vamos lá, pega esse tema, eu pego esse, aí foi indo. Aí ele começou a adiantar, eu comecei a olhar, ah, tá, beleza, agora como é que eu vou fazer esse documentário? Aí primeiro comecei a olhar as notícias que eu queria colocar, os pontos principais do MBL, tudo bonitinho. Aí bota uma coisinha aqui, uma coisinha colar, uma coisinha aqui, coisinha colar. Aí eu falei, tá, como é que faz esse efeito? Eu não sei usar a edição. Eu falei, mas o pacote Office eu sou mestre. Eu sei fazer tanta coisa no Paint, no PowerPoint, no Excel, que vai sair. E eu comecei a fazer um monte de efeitos só usando os recursos do próprio programa, aí gravava e fazia uns cortes. Cortar e colar, mestre. E ficou ok. Aí comecei a entender, botar uns vídeos assim, para esmaecer a tela, centralizar. Aí fui botando as coisinhas aqui, uma legenda, a coisa. Sei que o documentário ficou bem feito. Eu acho que, em termos de qualidade visual, eu também nunca fiz nenhum outro, né? Em comparação com o vídeo normal, obviamente, ficou bem feito. E aí eu consegui fazer o Atlas, e no final, eu lembro que minha mãe viu que tava coisa assim, e entrou meio que para ajudar, e pronto. O primeiro de todos saiu, que era de janeiro. Eu falei, não vai, já tem que já começar a pensar no segundo, que saiu mais fácil que o primeiro, mas deu muita dor de cabeça, porque penso o seguinte, como o Atlas eu tenho que usar a imagem de tudo, no primeiro eu não tinha tido essa ideia que eu precisava da imagem de tudo. Então eu tinha todas as notícias, não estava cortada, bonitinha, dando formato, eu não tinha um link de nada, e o Atlas é tudo interativo. Então eu tinha que sair procurando os links das notícias, link de tweet, e assim, de um mês inteiro, não tinha nada. Aí depois do primeiro Atlas, e fazendo o segundo, que eu falei, pô, peraí, eu não posso ter esse trabalho. Eu tenho que começar a fazer uma coisa já pensando que isso vai virar o Atlas. Então, na hora que eu separo a notícia para trazer em vídeo, eu já tenho que deixar essa notícia com o link dela salvo. Eu já tenho que estar com o print dela bonitinho. Porque, pô, beleza que o Texugo pode copiar e colar, mas ele também só tem 24 horas no dia. O tempo que ele podia estar copiando e colando, ele pode já estar escrevendo. Então, ele tem coisa. Aí, do terceiro para o quarto mês, eu falei, cara, eu tô perdendo muito tempo ainda batendo esses prints. Será que não tem uma forma mais rápida de fazer isso? E aí eu lembro que eu usava um script para não ter que pagar para ler os jornais, né? Que ele passava por cima dos paywall. E eu via mais ou menos uma coisinha que funcionava. E aí tu deve saber quem é lá do Twitter, o Caio, Conservative Core. Aí eu cheguei e falei, ô Caio, me diz uma coisa aqui, mano. Tem uma forma aqui de automatizar essas coisas aqui, não, modificar o HTML, o CSS das páginas. Aí o Caio me deu só. O Caio literalmente me deu o primeiro degrau. Falou assim, irmão, eu vou te dar o primeiro degrau. E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a entender, porque é uma forma meio que você chamar um elemento, e depois você coloca lá o modificador do que você quer. Se você quer remover o elemento, se você quer reduzir a margem, se você quer aumentar o tamanho da letra. Aí eu fui aprendendo se você quer centralizar. Mas o Caio me deu assim o query request. Eu falei, cara, foi literalmente o primeiro degrau. Aí a partir dali eu comecei isso aqui já adianta meu lado. E aí eu comecei a fazer de uma forma que, mano, eu clico no site, abre o site, ele já tá formatado bonitinho daquele jeito que eu trago em vídeo. A logomarca no meio, título centralizado, subtítulo centralizado, data, mas até também entender isso, rápido, eu demorei. De olhar para os códigos e falar, nossa, como é que eu mudo isso daqui para ficar do jeito que eu quero? E aí fui entendendo, uma hora eu entendi, comecei a ler um monte de fórum, porque graças a Deus para TI tem uma galera que se dedica sobre isso, não é minha área, mas eu também não sou burro. Então eu sei que fui indo, automatizei isso, e aí quando a coisa já estava pronta, eu falei, mas, cara, tenho que automatizar isso mais, não dá para eu ficar pegando meu mouse e bater no print no mouse também, porque não vai ficar no padrão. Eu gosto das minhas coisas, assim, é simples, mas é limpinho, sabe? Você chegou na minha casa, ela é simples, ela é limpinha. Então, assim, não é o vídeo cheio de edição, mas todos os prints têm a mesma dimensão, a logomarca do mesmo tamanho, tudo tá padrão ali.
Aí eu lembro, falei, cara, eu tenho que criar uma macro aqui, que ele sempre faça um quadrado na tela do mesmo tamanho, porque aí eu só ajusto a vertical. Aí pronto, eu fiz, aí hoje sai de forma bem redonda, né? Então, hoje, quando pega esse processo de até de fazer o Atlas, o mês chega ali no final, dia 30, se for mês de 31 dias, 30 dias, mês de 30 dias. Dia 28, eu já quero estar com o Atlas 90% pronto, que significa o quê? Quando chegou ali dia 25, a triagem que eu vou fazer ao longo do dia, essa notícia tem a ver com a economia, essa notícia tem a ver com isso, essa notícia tem a ver com aquilo outro, essa notícia tem a ver com a receita. Isso aqui vai ser um capítulo à parte do caso do Pix. Na minha cabeça já está relativamente claro, eu já consigo ver aquilo ali, vai levar um tamanho grande para fazer. Aí, quando chega dia 26, eu já começo a pegar essas notícias, e aí sim, tem 100 notícias de economia, 200. Vou pegar aquilo ali e já vou começar a dividir. Indicadores do fracasso, os amigos do rei, reforma tributária, isso, dividir em subtemas. Vai ficar quase pronto para dia 1º, quando fizer o vídeo dia 1º, que são as últimas notícias do mês anterior, fechar, mandar para o pessoal e falar, toca o pau, joga no Word. Aí eu passo para o pessoal sempre a diretriz de todos os textos que eu trouxe em vídeo, todos os parágrafos, copia e cola no Word. Porque a pessoa que for escrever depois o tema, se ela fala, poxa, esse parágrafo aqui é importante, fazer uma citação direta. Isso daqui eu não posso só escrever, eu tenho que citar o que está dito pelo Estadão. Então já está ali, poupa tempo da pessoa. E aí a coisa vai indo, vai processando, etc, tudo mais. E fazer esse processo ao longo desse tempo, se eu já tenho uma memória relativamente boa, eu já consigo gravar muita coisa, fazer isso, dia sim, dia também, mês após mês, começou a me dar outra visão das coisas. Porque eu começava a enxergar alguns padrões que eu não enxergava antes. De falar, pô, olha essas matérias, sempre sai na mão do jornalista X. Olha como anda aqui, né? A subida de tom, isso é uma das coisas que dá para ver bem no Estadão. Olha como estava o Estadão em 23, janeiro, fevereiro, meio do ano, final, 2024, olha como já está agora 2025. Você vê que tem um escalado, você começa a ver ali os pontos que tiveram as viradas de chave. Pô, quando o Toffoli daquela primeira decisão, faz um monte de coisa. Então você vê que não é um negócio assim aleatório. O que aconteceu hoje, decidiu hoje. É uma construção de dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então você fala, pô, cara, é importante. Eu não consigo mais ver a política da mesma forma, porque eu não consigo mais dissociar a política da história. E não é a história do livro de história, mas assim, é o processo histórico do dia a dia até a gente chegar no dia de hoje. E aí, como literalmente eu trabalho todo dia, não tem um dia que não tá na minha cabeça. Eu falo, cara, eu consigo ver assim o dia a dia mesmo. E aí, juntando isso com os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos, de, sabe, entender o fundamento dos jornais, as colunas, entender as redes sociais. O Wallace está aqui perguntando, pô, lembra a nossa treta? Pô, tu, Thaís, então, tu é aquela pessoa que às vezes pode escrever nada no Twitter. Mas eu tenho certeza que se eu te pedisse, tu ia saber identificar, ó, tem essa bolha aqui, tem essa bolha colar. Pelo menos dentro da direita, eu acho que tu consegue se situar bem, situar as pessoas, tu lembra um pouco do passado delas. Só que além da direita, pô, eu tenho esse mapa mental de bolhas da esquerda, bolhas, sei lá, do ala mais liberal, coisa isso. Então, eu consegui juntar tudo isso e colocar no papel. É difícil explicar, mas acho que explicando, falando sobre isso, vocês conseguem mais ou menos entender onde minha cabeça acaba por chegar.